Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 637. Manifestação. Os olhos de Sang Jihan escurecerão quando ele olhou para o poder que apareceu diante dele. Se ele obtivesse esse poder, seria capaz de tirar Dongbang Sak da torre e manifestá-lo como uma entidade independente. Se isso for realmente possível, não é muito diferente da criação. Embora não seja exatamente criar algo do nada. Seria pegar um ser de dentro do tipo de jogo, torre, e manifestá-lo neste mundo. Isso estava perto o suficiente do reino da criação. Então, foi por isso que a taxa de sucesso foi de 0%? Bem, você encontrou o poder? Sim, um poder chamado manifestação apareceu. No entanto, a taxa de sucesso é de 0%. Então parece que foi uma habilidade que eu também não consegui obter antes. Manifestação. Dongbang Sak acariciou a barba enquanto ouvia a explicação de Seong Jihan sobre o poder. Eu me pergunto se seria possível implementá-lo no Ark também? Manifestação na Arca. Se eu sair deste lugar, não me tornarei uma entidade do servidor? Isso mesmo. Mas estou curioso para saber se ser manifestado na Arca me tornaria um ser do mundo real. O mundo real. Se o servidor 4212 fosse o mundo criado, então o mundo onde Ark existe poderia ser considerado o mundo real onde vivia a nova humanidade. Seong Jihan ponderou sobre a manifestação novamente enquanto ouvia as palavras de Dongbang Sak. Esta pode ser uma habilidade mais importante do que ele pensava. Achei que era uma habilidade que não poderia obter de qualquer maneira, já que a taxa de sucesso é de 0%. Mas se a manifestação funcionar no Ark, a história é diferente. Devo tentar aumentar a taxa de sucesso. Claro, mesmo que eu esteja manifestado na Arca, eu não sou isolado, como você, então provavelmente não poderei ficar lá por muito tempo. Dongbang Sak fez uma pausa para acariciar a barba e continuou com uma expressão sombria. Também deveríamos pensar no que acontece depois de derrotar o RD. Depois de derrotar o RD. Ela está atualmente impedindo a conclusão do transcendente. Mas se ela morrer, a fusão interrompida do transcendente não prosseguirá? Provavelmente, sim. Então, o transcendente concluído manterá este servidor? Bem, Noah disse que poderíamos usar a autoridade do supervisor para a preservação permanente do servidor, mas, honestamente, não é uma história muito confiável. Noah havia dito que a preservação permanente do servidor poderia ser feita após derrotar o RD e recuperar a autoridade do supervisor. Mas ela já detinha a autoridade daquele supervisor. Como a premissa era falha desde o início, era certo não esperar muito da conversa de Noah sobre a preservação permanente do servidor. Mas, este mundo é realmente algo parecido com a realidade virtual? Acessar o servidor através do dispositivo de acesso ao servidor no Ark foi semelhante a entrar no Battle.net, mas... Há algo incomodando você? Não tenho certeza, mas... Dongbang Sak fechou os olhos. Switch. Uma tela apareceu diante dos olhos de Sang Jihan. Projeção de imagem? Dongbang Sak enfrentando o administrador negro no espaço escuro do universo. Em sua mão na tela estava a espada infinita. E no momento em que ele tentou erguer a espada, apareceram rachaduras na tela criadas através da projeção da imagem. Estalar. A tela lentamente começou a quebrar. Talvez porque minhas memórias não tenham retornado totalmente, a batalha com o administrador negro não esteja se projetando. Você recuperou memórias não apenas relacionadas à sua família, mas daquela época também? Sim, não me lembro exatamente como lutei com ele, tendo completado a espada infinita, mas... Balançar. Dongbang Sak estendeu a mão, recuperando a projeção da imagem quebrada. Então ele falou novamente. Durante a batalha, parece que entrei em Ark devido às consequências. Arca. Você disse? Sim, e a partir daí, minha memória é cortada. Mas se o servidor for meramente realidade virtual como o Battle.net, não seria impossível entrar no Ark no meio de uma batalha. Seong Jihan piscou com essas palavras. Certamente, aquela tela mostrava claramente a cena em que o mundo de Dongbang Sak foi destruído. Esse universo era definitivamente o server 2101. Mas não importa quão feroz fosse a batalha com o administrador negro, alguém poderia realmente mudar para Ark. Terei que perguntar ao administrador negro sobre isso. Faça isso. Enquanto enfrento a espada infinita, muitos fragmentos da minha memória estão ressurgindo. Avisarei você se surgir alguma coisa depois de organizar melhor minhas memórias. Entendido. Seong Jihan retornou à Torre dos Deuses Marciais, imerso em pensamentos. Preciso entender o servidor claramente. Depois de aprender sobre Ark e a existência da nova humanidade, ele achava que o servidor era apenas uma simulação contínua de realidade virtual, como o Battle.net. Mas ouvindo Dongbang Sak dizer que entrou em Ark enquanto lutava aqui, parecia que ele precisava entender claramente a natureza do servidor. Enquanto Seong Jihan estava pensando no mundo do servidor, o administrador vermelho, preso em azul e vermelho, falou com ele. A essência do servidor. Mesmo quando eu estava em Hefesto, não consegui encontrar nada sobre isso. Você investigou isso? Sim, não é fácil aceitar que o mundo em que vivi fosse apenas uma simulação de um ser superior.
Então tentei investigar, mas então a espada infinita invadiu e tive que parar. Ele deve estar falando sobre quando entrou pela primeira vez em Ark. Então, ele também olhou para o servidor. Hefesto era apenas uma fonte auxiliar de energia, por isso não tinha acesso às informações essenciais. Por que você não tenta usar a posição de supervisor que obteve desta vez? O supervisor. Certo. A posição de supervisor da Arca, observador, que Noah deixou para trás quando ela morreu. Da última vez em Ark, ele não pôde usar esta posição. Mas da próxima vez que ele entrasse, ele deveria utilizá-lo. Pensando nisso, Seong Ji-han abriu a aba de expansão de poder novamente. Proteção, taxa de sucesso 73%. Manifestação, taxa de sucesso 0%. O poder de manifestação que apareceu abaixo da proteção. Foi decepcionante que fosse 0%, mas... Bem, de qualquer forma, posso usar o 0% agora. Se ele não conseguisse melhorar a manifestação, com uma taxa de sucesso de 0%, um dos 3 poderes restantes, excluindo a proficiência do dispositivo, seria melhorado aleatoriamente. Aqui, ele deveria esperar que a reversão do tempo fosse aprimorada. Seong Ji-han imediatamente despejou todas as 4 oportunidades restantes de expansão de poder na manifestação com esse julgamento. Então, a observação foi aprimorada 2 vezes, a manifestação da torre uma vez e falha na expansão de energia. O poder existente, reversão de tempo, foi aprimorado. No último momento, a reversão do tempo foi aprimorada. A observação certamente gosta de consumir oportunidades de aumento de poder. Era uma habilidade absolutamente necessária para usar a posição, supervisor da Arca, observador. Ainda assim, ser aprimorado 5 vezes em 11 oportunidades de melhoria desde a obtenção do poder parecia um pouco demais. Observação. Não há alguma maneira de usar isso? Como Seong Ji-han pensava isso? Clarão. Uma luz branca brilhante brilhou em ambos os olhos. Por favor, pense em um alvo para observar. Ao ouvir a voz em sua mente junto com a luz, Sang Ji-han sorriu levemente. Era conveniente que só de pensar nisso surgisse como usar o poder. A reversão do tempo também pode ser usada assim? Como Seong Ji-han pensava isso? Zumbido. A luz na área do pescoço brilhou e... Você quer reverter o tempo do seu corpo? Você pode retornar ao estado de 5 minutos atrás. Luz branca é consumida a cada 1 segundo que você volta. Os poderes da luz que já foram expandidos ou aprimorados não podem ser revertidos. A mesma voz de antes foi ouvida em sua mente. Luz branca por segundo. E se apenas o corpo voltar, não será muito útil. Ele tinha ouvido falar que quando o RD se conectou com o transcendente, seu poder de reversão do tempo foi super aprimorado, transformando-o em um monstro. A reversão de tempo original parecia ter pouca utilidade em comparação com o consumo de luz branca. Se ao menos os poderes expandidos pudessem ser reiniciados. Como salvar e carregar continuamente até obter o resultado desejado. Ele poderia ter continuado a lançar expansões de poder aleatoriamente. Mas eles fizeram com que isso não fosse possível. Parece que a reversão do tempo precisa ser melhorada ainda mais para ser útil. Switch. Como Seong Ji-han não tinha intenção de usar a reversão do tempo, a luz na área do pescoço enfraqueceu gradualmente. Em vez disso, ele decidiu usar observação, que quase havia usado antes. O alvo a observar, agora, o que preciso encontrar é aquele cara. Sentindo a energia do vazio. O administrador branco que teve um colapso mental e se autodestruiu após ouvir as palavras de Werrida de que o administrador negro o estava perseguindo. Desde que ele voltou um dia antes deste incidente ocorrer. Ele precisava encontrar aquele cara rapidamente e calar a boca. Como Seong Ji-han pensou no administrador branco. Clarão. Uma luz forte explodiu de ambos os olhos. Iniciando pesquisa. Junto com aquela voz. A visão em ambos os olhos deixou de ver o mundo ao seu redor. E começou a escanear o vasto universo. Uau, uau. Inúmeras cenas passaram enquanto o poder da observação procurava seu alvo. A capacidade de pesquisar instantaneamente o mundo era realmente digna de ser chamada de poder da luz, mas... Não sei quando isso vai acabar. Tenho que continuar assistindo? Seong Ji-han se sentiu desconfortável por sua visão ter sido dominada pelo poder da observação. Uma vez ativado, ele assume minha visão assim, o uso paralelo é impossível? Você pode concentrar o poder da observação em um olho. Porém, quando focada, a eficiência da observação cai para 50%. 50%. Embora fosse decepcionante que a eficiência caísse pela metade. Dessa forma, talvez eu possa usar a observação no Ark. Da última vez, a luz se manifestou em ambos os olhos mesmo após obter o poder de observação. Devido à sobreposição com a manifestação da torre, em seu olho esquerdo, ele não pôde usá-la. Se ele tivesse liberado a energia azul em ambos os olhos para usar o poder da observação, ele teria sido julgado como tendo 2 poderes e absorvido pelo transcendente. Mas seria bem-vindo se ele pudesse focar no olho direito assim. Está tudo bem mesmo em 50%? Foque no olho direito. Entendido. Zumbido. Enquanto a luz se concentrava em seu olho direito.
A visão do olho esquerdo voltou. Com metade vendo o último andar da Torre dos Deuses Marciais. E meio pesquisando no universo, Sang Jihan franziu a testa. Isso, vai levar algum tempo para se acostumar. Enquanto tentava se adaptar à visão incompatível em ambos os olhos, cerca de 1 hora se passou enquanto a busca continuava. Mas está quase na hora daquele administrador branco se autodestruir. Devo apenas perguntar ao negro sua localização? Como ele estava pensando em desistir da busca devido ao poder de observação não encontrar imediatamente o administrador branco. A localização do alvo foi observada. Transmitindo as coordenadas do alvo. Clarão. A figura do administrador branco finalmente apareceu. Eu deveria ir imediatamente. Quando Seong Jihan abriu um portal para as coordenadas transmitidas e atravessou. Ah, não. Como podem os olhos de luz? O administrador branco, que estava em pânico ao ver os olhos de luz. Vi Seong Jihan passar pelo portal e... Ah, não. Como você? Ele ficou surpreso. Seong Jihan olhou para ele e... Isso. Realmente funciona? Com uma pitada de dúvida. Por favor, 2 características, por favor. Ele recitou o comando que eu havia dito a ele. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.